Tem coisas na vida que a gente descobre tarde demais. Coisas que estavam bem debaixo do nosso nariz, dentro da nossa casa, na mão de quem a gente mais confiava. Eu tomei aquelas cápsulas todos os dias durante meses, achando que estava cuidando da minha saúde. Até o dia em que o médico olhou nos meus olhos e disse uma frase que gelou meu sangue. Isso não é vitamina. Isso é veneno lento. O pior de tudo não foi descobrir o que estava entrando no meu corpo. Foi descobrir quem estava colocando. Porque quando a traição vem de dentro de casa, quando vem das mãos de quem jurou te proteger, o veneno não mata só o corpo, mata a alma também. E o motivo por trás de tudo isso? Tão chocante que até hoje minha voz treme ao contar. Você não chegou aqui por acaso. O que vou revelar agora tem a ver com confiança, com os sinais que ignoramos, com as mentiras que acreditamos porque vinham embrulhadas em cuidado. Quem fecha os olhos para o que está acontecendo dentro da própria casa, quase sempre acorda tarde demais. Se você quer continuar recebendo esse tipo de alerta, se inscreve aqui agora. Tudo começou de um jeito tão simples que eu nem desconfiei. Meu marido chegou em casa com uma caixinha azul, daquelas bem bonitinhas, cheia de cápsulas transparentes com um pó amarelado dentro. Ele sorriu daquele jeito que sempre me fazia sentir segura e disse que tinha ido na farmácia, que o farmacêutico tinha recomendado um complexo vitamínico bom para minha idade. Eu tinha acabado de fazer 72 anos e ele disse que aquilo ia me dar mais energia, ia fortalecer meus ossos, ia fazer meu cabelo parar de cair tanto. Olhei para aquela caixinha e senti um quentinho no peito. Porque depois de 47 anos de casamento, ele ainda se importava comigo daquele jeito. Ainda pensava na minha saúde, ainda queria me ver bem. A gente já não era mais aqueles dois jovens que se casaram cheios de sonhos, mas o cuidado dele sempre foi minha certeza de que tinha escolhido o homem certo. Então peguei a primeira cápsula, coloquei na boca e engoli com um copo de água gelada que ele mesmo me trouxe. No começo eu não senti nada de diferente. Era só mais uma rotina na minha vida, igual escovar os dentes ou tomar meu café da manhã. Todo dia, depois do almoço, ele me trazia a caixinha azul e um copo de água. Às vezes eu até esquecia, mas ele nunca esquecia. Sempre pontual, sempre atencioso, sempre com aquele sorriso que me fazia pensar que eu era a mulher mais sortuda do mundo. E eu tomava aquela cápsula acreditando que estava investindo na minha saúde, na minha longevidade. Passaram 2 semanas e eu comecei a sentir umas tonturas estranhas. Nada muito forte no início, só uma sensação de que o chão estava meio torto, como se eu tivesse rodado rápido e parado de repente. Comentei com ele, mas ele disse que era normal, que o corpo precisava de um tempo para se acostumar com as vitaminas novas. Fazia sentido. Eu nunca tinha tomado suplemento na vida, então achei que era só meu organismo se adaptando. Continuei tomando. Mais uma semana se passou e as tonturas ficaram piores. Agora vinha junto uma náusea que não passava, um enjoo que ficava ali, grudado no meu estômago o dia inteiro. Eu mal conseguia comer direito. Meu marido ficava preocupado, dizia que eu precisava me alimentar melhor, que as vitaminas só funcionavam se eu comesse bem. Então eu forçava a comida goela abaixo, tentando ser uma boa paciente, uma boa esposa, alguém que seguia as orientações direitinho. O que eu não sabia é que cada cápsula que eu engolia estava me levando para mais perto de um abismo. E o pior de tudo, o homem que me entregava aquele veneno com um sorriso no rosto era o mesmo que dormia do meu lado todas as noites. Como é que a gente desconfia de quem promete estar cuidando da gente? E você já confiou em algo que parecia cuidado, mas era outra coisa disfarçada? Deixa aqui embaixo como você percebeu que alguma coisa estava errada. No primeiro mês, meu corpo começou a falar uma língua que eu não entendia. Acordava com a boca seca, tão seca, que parecia que tinha passado a noite inteira no deserto. Bebia água, muita água, mas a sede não passava nunca. Era como se meu corpo estivesse pedindo socorro de um jeito que eu não conseguia decifrar. Meu marido dizia que era efeito da idade, que mulher da minha idade tinha mesmo esses problemas, que era só eu beber mais líquido e continuar tomando as vitaminas certinho.
Meu cabelo começou a cair mais do que o normal. Eu passava a mão na cabeça e vinham fios, muitos fios, grudados nos meus dedos. O travesseiro amanhecer cheio de cabelo, o ralo do chuveiro entupindo toda a semana. E o irônico disso tudo é que ele tinha dito que as vitaminas iam justamente evitar isso. Mas eu pensava, talvez meu caso seja mais grave. Talvez eu precise de mais tempo para ver resultado. A gente sempre arruma desculpa quando não quer enxergar a verdade. Aí vieram as dores. Dores nas juntas, nos ossos, nas costas. Uma dor surda que não passava com remédio nenhum. Eu que sempre fui ativa, que cuidava da minha casa, do meu jardim, que fazia minhas caminhadas todo final de tarde. Agora mal conseguia levantar da cama, sem sentir que meu corpo pesava toneladas. Reclamei com ele de novo. Disse que aquelas vitaminas não estavam me fazendo bem, que eu estava, era piorando. Ele ficou sério, quase bravo, e disse que eu era teimosa, que desistir no meio do tratamento era jogar dinheiro fora. Tratamento. Ele chamou aquilo de tratamento. E eu, boba, acreditei que sim, que era um tratamento, que todo tratamento tem seus efeitos colaterais, e que eu só precisava aguentar firme. Então continuei tomando. Uma cápsula todo dia, depois do almoço, com aquele copo de água que ele trazia com tanto carinho. O ritual continuava, mas meu corpo ia desmoronando por dentro. E quanto mais eu piorava, mais atencioso ele ficava. Mais presente, mais cuidadoso, mais preocupado. Ou era isso que ele queria que eu pensasse? Comecei a ter lapsos de memória. Esquecia onde tinha colocado as coisas. Esquecia conversas que tinha tido no dia anterior. Esquecia nomes de pessoas que eu conhecia a vida inteira. Minha mente estava ficando confusa, nebulosa, como se tivesse uma cortina de fumaça entre mim e o mundo. Isso me assustava mais do que qualquer outro sintoma. Porque perder o corpo é uma coisa, mas perder a cabeça é outra completamente diferente. É perder a si mesma. Minha filha veio me visitar e se assustou com o estado que eu estava. Ela olhou para mim e perguntou o que estava acontecendo. Por que eu estava tão magra, tão pálida, tão diferente? Eu disse que estava tomando umas vitaminas novas, que meu marido tinha comprado para mim. Ela franziu a testa e perguntou se eu tinha ido no médico antes de começar a tomar. Eu disse que não precisava, que era só vitamina. O jeito que ela me olhou naquela hora deveria ter me alertado, mas eu ainda não queria ver. Você já ignorou um alerta que seu próprio corpo te deu? Conta aqui como foi essa experiência. A insistência da minha filha me levou até o consultório médico. Ela marcou a consulta, me buscou em casa e praticamente me carregou até lá. Eu estava tão fraca que nem tive forças para resistir. O doutor era um homem de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhar atento. Ele me examinou com cuidado. Fez várias perguntas sobre o que eu estava sentindo, sobre minha rotina, sobre minha alimentação. Então eu mencionei as vitaminas. Disse que meu marido tinha me dado, que eu estava tomando há mais de um mês. O rosto dele mudou na hora. Aquela expressão profissional, neutra, deu lugar a uma preocupação real. Ele pediu para ver a caixinha. Por sorte, minha filha tinha tido o bom senso de trazer. Ela tinha pegado lá em casa sem eu saber, achando que o médico precisava ver o que eu estava tomando. Quando o doutor abriu aquela caixinha azul e pegou uma das cápsulas, ele ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Depois olhou para mim e disse: "A senhora sabe o que tem aqui dentro?" Eu disse que eram vitaminas, complexo vitamínico, coisa para a saúde. Ele balançou a cabeça devagar, daquele jeito que as pessoas fazem quando precisam dar uma notícia ruim. "Isso aqui não é vitamina, dona Eunice. Isso é uma combinação de substâncias que não deveriam estar juntas. Tem coisas aqui que em doses altas funcionam como veneno lento." A palavra veneno ecoou dentro da minha cabeça como um sino de igreja. Veneno. Eu estava tomando veneno todos os dias, das mãos do meu marido. Minha filha começou a chorar. Eu fiquei paralisada, sem conseguir processar o que estava ouvindo. O médico explicou que havia traços de metais pesados naquelas cápsulas, substâncias que vão se acumulando no organismo e causando exatamente os sintomas que eu estava tendo. Tonturas, náuseas, queda de cabelo,
dores no corpo, confusão mental. Se eu continuasse tomando, em alguns meses meus órgãos começariam a falhar. Fígado, rins, coração. Tudo iria desmoronando aos poucos, de um jeito que pareceria natural para quem olhasse de fora. Pareceria que eu tinha morrido de velhice, mas não era velhice. Era assassinato. Assassinato premeditado, lento, calculado. E as mãos que estavam me matando eram as mesmas que eu segurava todas as noites antes de dormir. O médico disse que precisava me internar imediatamente, fazer exames completos, começar um tratamento para eliminar aquelas substâncias do meu corpo. Ele disse que eu tinha dado sorte, que tinha procurado ajuda a tempo. Mas sorte não era a palavra que eu sentia naquele momento. Eu sentia traição. O doutor fez uma pergunta que perfurou minha alma. Quem deu isso para a senhora? Eu não consegui responder. Minha filha respondeu por mim, com a voz embargada. Foi meu pai. O silêncio que caiu naquela sala foi pesado, sufocante. O médico não disse nada por uns instantes, mas o olhar dele disse tudo. Ele já tinha visto casos assim antes. Maridos que envenenavam esposas, filhos que envenenavam pais, cuidadores que envenenavam idosos. O veneno sempre vinha embrulhado em cuidado, em atenção, em amor falso. Alguma vez você descobriu que alguém próximo não era quem você pensava? Como lidou com essa revelação? Fiquei internada 3 dias. 3 dias de soro na veia, de exames de sangue a cada 6 horas, de remédios para limpar meu organismo daquele veneno que estava me matando por dentro. Minha filha não saiu do meu lado 1 minuto sequer. Ela chorava escondido, no banheiro, achando que eu não percebia. Mas eu percebia. Percebia a dor dela, a raiva dela, o choque de descobrir que o próprio pai era capaz de uma coisa dessas. Porque essa não era uma história que a gente vê na televisão. Era nossa vida. Meu marido tentou me visitar no hospital. Apareceu com flores, com aquela cara de preocupado, perguntando o que tinha acontecido, dizendo que tinha ficado desesperado quando chegou em casa e não me encontrou. Minha filha não deixou ele entrar. Ela ficou na porta do quarto, bloqueando a passagem, e disse para ele ir embora. Ele tentou argumentar, disse que tinha direito de ver a esposa. Foi quando ela gritou no meio daquele corredor do hospital, com todo mundo olhando. Você tentou matar minha mãe. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. As enfermeiras pararam o que estavam fazendo. Outros visitantes olharam para nossa direção. E ele, o homem com quem eu tinha construído uma vida inteira, ficou ali parado, sem saber o que dizer. Não negou. Essa foi a parte mais assustadora. Ele não negou. Só ficou ali, com aquelas flores ridículas na mão, olhando para o chão. Depois virou as costas e foi embora. Aquela foi a última vez que eu vi meu marido sem ser através de um vidro numa delegacia. Quando recebi alta, fui direto para a casa da minha filha. Não voltei para minha própria casa. Não conseguia. Só de pensar em pisar naquele lugar, em dormir naquela cama, em sentar naquela mesa, onde ele me entregava o veneno todo dia, meu corpo inteiro rejeitava. Minha filha já tinha recolhido algumas das minhas roupas, alguns objetos pessoais. O resto ficou lá, como se fossem pertences de outra pessoa, de uma Eunice que não existia mais. Porque a mulher que saiu daquele hospital não era mais a mesma que entrou. Os médicos disseram que eu teria sequelas, que aquele veneno tinha deixado marcas permanentes no meu fígado, nos meus rins, que eu precisaria fazer acompanhamento médico pro resto da vida, tomar remédios para controlar os danos. Meu corpo tinha sobrevivido, mas ficou machucado de um jeito que nunca ia sarar completamente. E isso era só a parte física. Porque a parte emocional, a parte que dói de verdade, essa nem remédio alcança. Essa fica sangrando por dentro, até quando a gente acha que já passou. Comecei a juntar as peças todas. Lembrei de coisas que não tinha dado importância na época. Lembrei que ele tinha aumentado o seguro de vida dele uns 6 meses antes de começar com as vitaminas. Lembrei que ele tinha comentado sobre uma viagem que queria fazer, mas sempre dizia que não podia por causa das minhas limitações de saúde. Lembrei que ele tinha começado a sair mais, a chegar tarde em casa, sempre com desculpas prontas,
tudo começou a fazer sentido de um jeito horrível. Você já teve que remontar o passado e descobrir que os sinais estavam lá o tempo todo? Deixa nos comentários se já passou por isso. A polícia foi até minha antiga casa com um mandado de busca. Minha filha tinha feito o boletim de ocorrência assim que saímos do hospital, levando as cápsulas como prova. Mas a gente não esperava o que eles encontrariam lá. No escritório dele, dentro de uma gaveta trancada, havia mais 3 caixinhas iguais, aquela azul, todas cheias. Ele tinha estoque, tinha planejado continuar me envenenando por meses. Talvez até conseguir o que queria, minha morte silenciosa, que todos achariam natural. Mas tinha mais. Encontraram também papéis impressos da internet, pesquisas sobre substâncias tóxicas não detectáveis, sobre sintomas de envenenamento que imitam doenças naturais, sobre quanto tempo leva para matar alguém dessa forma, sem levantar suspeitas. Ele tinha estudado, tinha se preparado. Não foi um impulso, não foi loucura momentânea. Foi premeditado, calculado, friamente planejado. O homem que eu amava tinha se transformado num assassino meticuloso. E tem mais um detalhe que partiu meu coração, em pedaços ainda menores. Encontraram mensagens no celular dele. Mensagens com uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher 40 anos mais nova que eu. As conversas eram claras. Ele prometia a ela que em breve estaria livre, que só estava esperando resolver uma situação, que depois eles poderiam ficar juntos sem esconder. Ela perguntava quando isso ia acontecer. Ele respondia: mais alguns meses. Ela está tomando o remédio certinho. Remédio. Ele chamou o veneno de remédio. Para ela, para a amante dele, ele descreveu meu assassinato como se fosse um tratamento médico. Havia fotos também. Fotos dos dois viajando enquanto eu achava que ele estava em reuniões de trabalho. Fotos dele feliz, sorrindo, vivendo uma vida paralela enquanto ia me matando aos poucos na vida real. A traição tinha 2 camadas. Ele não só queria minha morte, como já tinha minha substituta escolhida. Eu era só um obstáculo entre ele e a felicidade dele. Quando minha filha me contou tudo isso, alguma coisa dentro de mim morreu de vez. Não foi o corpo, porque o corpo os médicos tinham salvado. Foi outra coisa. Foi a capacidade de confiar. Foi a memória boa de 47 anos de casamento. Foi a imagem que eu tinha dele, de nós, de tudo que a gente tinha construído juntos. Tudo virou mentira retroativa. Eu olhava para as fotos antigas e não via mais amor. Via um homem fazendo o papel de marido dedicado, enquanto esperava a hora certa de se livrar de mim. O pior não é ser traída. O pior é descobrir que você foi tratada como um problema a ser resolvido, como um peso a ser eliminado. Que todos aqueles anos não significaram nada. Que você era descartável. Que sua morte tinha sido planejada com a mesma frieza com que se planeja uma viagem de férias. Isso destrói uma pessoa de um jeito que nenhum veneno consegue. Porque veneno mata o corpo. Mas descobrir que você nunca foi amada de verdade, isso mata a alma. Como você reagiria se descobrisse que sua vida toda foi uma mentira? Compartilhe aqui sua opinião sobre isso. O julgamento foi uma tortura. Tive que sentar numa sala e ouvir meu marido, ou ex-marido, nem sei mais como chamar, tentar se defender. O advogado dele inventou histórias absurdas. Disse que eu era quem queria me matar, que eu era depressiva, que ele só estava tentando me ajudar com vitaminas de verdade e que alguém tinha adulterado as cápsulas. Quem? Ele não soube dizer, mas apontou o dedo para todo mundo. Para a farmácia, para minha filha, até para mim mesma. Disse que eu podia ter feito aquilo para incriminá-lo. Olhei para ele enquanto falava essas mentiras todas. Tentei encontrar algum resquício do homem que eu tinha amado. Procurei nos olhos dele, no jeito dele se mexer, em algum gesto familiar. Mas não achei nada. Era como olhar para um estranho usando a pele de alguém que eu conhecia. E talvez sempre tivesse sido assim. Talvez eu nunca tivesse conhecido o homem de verdade. Talvez eu tivesse amado uma máscara durante quase 50 anos. As provas eram irrefutáveis. As mensagens, as pesquisas na internet, as caixinhas extras, os exames que comprovavam o veneno no meu organismo. Mas ainda assim,
ele continuava negando, continuava inventando desculpas, continuava tentando jogar a culpa em qualquer outro lugar. O advogado dele tentou usar minha idade contra mim. Disse que eu estava confusa, que minha memória não era mais confiável, que eu podia estar tendo delírios. Como se 50 anos de casamento não me dessem o direito de saber quando estava sendo envenenada pelo próprio marido. A promotora foi impiedosa. Ela mostrou foto por foto dele com a amante. Leu mensagem por mensagem, onde eles planejavam o futuro juntos. Explicou para o júri como o veneno funcionava. Como os sintomas eram propositalmente parecidos com doenças comuns em pessoas da minha idade. Mostrou que ele tinha aumentado o seguro de vida, que tinha separado documentos importantes, que tinha até começado a vender algumas coisas da casa. Tudo indicava que ele estava se preparando para uma vida nova, uma vida sem mim. O momento mais doloroso foi quando minha filha teve que subir no banco das testemunhas, ver minha menina ali, contando como ela tinha crescido admirando o pai, como achava que eles eram a família perfeita, como teve que lidar com a descoberta de que o homem que ela amava era capaz de matar a própria mãe. Ela chorou, eu chorei, metade da sala chorou. E ele continuou ali sentado com aquela cara de pedra, sem demonstrar arrependimento nenhum, sem pedir desculpa, sem admitir nada. O júri levou menos de 2 horas para decidir. Culpado de tentativa de homicídio qualificada. Culpado de adulteração de substâncias. Culpado de premeditação. A juíza deu a sentença. 23 anos de prisão. Ele tinha 75. Provavelmente morreria lá dentro. Quando a juíza bateu o martelo, ele me olhou. Foi um olhar rápido. Mas eu vi raiva. Não arrependimento, não tristeza, não vergonha. Raiva. Como se eu tivesse arruinado os planos dele. Como se eu fosse a vilã dessa história, por ter sobrevivido. Você acredita que justiça de verdade existe? Ou algumas coisas não têm reparação possível? Conta o que pensa. Depois que tudo acabou, fiquei na casa da minha filha por quase 1 ano. Não conseguia voltar para aquela casa onde quase morri. Ela acabou vendendo tudo. Os móveis, os objetos, a casa inteira. Disse que não queria nada daquele lugar. Que cada coisa ali tinha a marca do que aconteceu. Usou o dinheiro para comprar um apartamento pequeno para mim, perto da casa dela, onde pudesse ficar de olho, onde eu me sentisse segura. Ou o mais próximo de segura que eu conseguiria sentir de novo. Fazer terapia foi uma das coisas mais difíceis. Sentar numa sala e reviver tudo aquilo, todo santo dia, era como arrancar casca de ferida que ainda estava sangrando. Mas a psicóloga disse que eu precisava processar, que se eu não enfrentasse aquilo, ia ficar presa naquele trauma para sempre. Então eu contava, chorava, gritava, xingava, deixava sair toda aquela raiva, aquela dor, aquela sensação de ter sido usada, enganada, descartada como se eu não valesse nada. Comecei a perceber coisas sobre mim mesma que eu nunca tinha percebido antes. Como eu tinha passado a vida inteira sendo cuidada por ele, dependendo dele, acreditando que sem ele eu não era nada. Como eu tinha entregue minha vida, minhas decisões, minha voz, tudo nas mãos dele. E como isso tinha facilitado o plano dele. Porque uma mulher sem voz própria, sem autonomia, sem senso de si mesma, é a vítima perfeita. Ninguém percebe quando ela está desaparecendo, nem ela mesma. Aprendi a fazer coisas que eu achava que não era capaz. Aprendi a cuidar das minhas próprias contas, a ir no banco sozinha, a tomar decisões sem pedir opinião de ninguém. Aprendi que eu tinha voz e que podia usá-la. Aprendi que ter 73 anos não significava que minha vida tinha acabado. Significava que eu tinha uma segunda chance, uma chance de viver de verdade, de ser Eunice de verdade. Não a sombra de uma esposa que eu tinha sido durante tantos anos. Mas tem dias difíceis. Dias em que acordo e ainda sinto o gosto daquela cápsula na minha boca. Dias em que vejo um homem parecido com ele, na rua, e meu corpo inteiro trava. Dias em que me pego pensando nos 47 anos que passei com ele. E me pergunto se alguma coisa daquilo foi real. Se algum beijo foi sincero. Se algum eu te amo foi verdadeiro. Se em algum momento ele me amou de verdade,
ou se eu sempre fui só um papel que ele desempenhou até cansar do personagem. A psicóloga diz que essa dúvida vai me acompanhar para sempre, que eu nunca vou ter essas respostas, que eu preciso aceitar que talvez nunca saiba quando ele começou a planejar minha morte. Se foi anos antes das cápsulas, se foi quando conheceu a outra mulher, se foi desde sempre, e que tudo bem não saber, que tudo bem deixar algumas perguntas sem resposta. Mas é difícil, é muito difícil viver com essa interrogação permanente sobre a própria vida. Você conseguiria reconstruir a vida depois de uma traição dessas? Como faria isso? Deixa a tua opinião nos comentários. Minha filha sofreu tanto quanto eu. Talvez até mais, de um jeito diferente. Porque ela perdeu os 2 pais de uma vez. Perdeu a mãe que era antes, aquela mulher ingênua que confiava cegamente. E perdeu o pai que ela achava que tinha. O pai que ela admirava, que ela defendia, que ela achava que era exemplo de homem de verdade. Descobrir que ele era um monstro destruiu algo dentro dela que nenhuma terapia vai consertar completamente. Ela tinha 2 filhas pequenas, minhas netas, e teve que explicar para elas por que o avô não aparecia mais, por que ele estava preso, por que elas não podiam falar dele. Como é que você explica para uma criança de 7 anos que o avô tentou matar a avó? Ela não explicou. Disse que ele tinha feito coisas ruins e precisava ficar longe. As meninas perguntaram se ele ia voltar. Ela disse que não. Elas perguntaram se ele ainda as amava. Ela não soube o que responder. Porque esse é o veneno que continua fazendo efeito. Não é só em mim. É na minha filha, que não confia mais nos homens. É nas minhas netas, que cresceram sem um avô. É nos nossos amigos, que ficaram sem saber de que lado ficar. É na família inteira dele, que se dividiu entre quem acredita na culpa dele e quem acha que ele foi injustiçado. O veneno não mata só a pessoa envenenada. Mata as relações, mata a inocência, mata a capacidade das pessoas de confiar umas nas outras. Teve gente que se afastou de mim, amigas que a gente tinha em comum, que não quiseram escolher lado, que simplesmente sumiram. Teve gente que me olhava com pena e eu odiava aquilo. Odiava ver nos olhos dos outros que eu tinha virado aquela coitada que o marido tentou matar. Odiava ser reduzida a uma vítima, porque eu não queria ser vítima. Eu queria ser Eunice, só Eunice, não a mulher que quase morreu envenenada, não a esposa traída, só Eunice. Aprendi que algumas feridas não cicatrizam, elas só ficam menos doloridas com o tempo. Aprendi que eu nunca vou voltar a confiar plenamente em alguém. Sempre vai ter uma parte de mim que vai ficar alerta, desconfiada, preparada para ver sinais de perigo. E talvez isso não seja ruim. Talvez um pouco de desconfiança saudável seja o que me faltava. Talvez se eu não tivesse sido tão cega, tão confiante, tão entregue, eu teria percebido antes o que estava acontecendo. Mas também aprendi que não é minha culpa. Isso a psicóloga repetiu 1000 vezes, até eu começar a acreditar. Não é minha culpa ter confiado. Não é minha culpa ter amado. Não é minha culpa ter acreditado que aquelas cápsulas eram vitaminas. A culpa é dele, só dele. Ele escolheu fazer o que fez. Ele planejou, ele executou, ele mentiu. Eu só fiz o que qualquer esposa faria. Confiei no marido. E isso não deveria ter quase me custado a vida. Como você lida com a culpa por ter confiado em alguém que te machucou? Compartilha aqui como você processa isso. Hoje, eu acordo e agradeço por estar viva. Agradeço pela teimosia da minha filha, que não aceitou as desculpas dele e me levou no médico. Agradeço pelo doutor que soube identificar o que estava acontecendo. Agradeço pelo meu corpo, que resistiu tempo suficiente para eu conseguir ajuda. Agradeço até pela dor, porque dor significa que eu ainda estou aqui, que eu sobrevivi, que ele não conseguiu o que queria. E isso, de um jeito estranho, é uma vitória. Voltei a fazer coisas que eu tinha deixado de fazer. Voltei a caminhar, mesmo que mais devagar. Voltei a cuidar de plantas, mesmo que agora seja numa varanda pequena, em vez de um jardim. Voltei a ler, a conversar, a rir. No começo parecia errado rir, como se eu não tivesse direito de ser feliz depois de tudo o que aconteceu. Mas aí entendi que cada vez que eu rio,
Cada vez que sinto prazer em alguma coisa, eu estou provando que ele não me destruiu completamente, que sobrou algo de mim. Conheci outras mulheres que passaram por coisas parecidas. Mulheres que foram envenenadas, agredidas, manipuladas por pessoas que diziam amar elas. E descobri que a história não é tão rara quanto eu pensava. Acontece mais do que a gente imagina. Mas ninguém fala porque a vergonha é grande demais. A vergonha de ter sido enganada. A vergonha de não ter percebido. A vergonha de admitir que o amor da sua vida era mentira. Mas quando a gente compartilha essas histórias, quando a gente fala em voz alta, a vergonha perde força. Minha filha me convenceu a contar essa história publicamente. Disse que talvez ajudasse outras pessoas a perceberem sinais antes que fosse tarde demais. Eu tinha medo. Tinha medo de expor minha dor, minha ingenuidade, meu fracasso em proteger a mim mesma. Mas aí pensei, e se tiver uma mulher lá fora agora, nesse exato momento, tomando algo que o marido dá pra ela, começando a se sentir mal e achando que é normal? E se minha história fizer ela parar e pensar e procurar um médico? Então vale a pena a exposição. Os sinais estão sempre lá. A gente que escolhe não ver. Ou melhor, a gente é treinada a não ver. Somos ensinadas a confiar cegamente, a não questionar, a aceitar o cuidado sem desconfiar. E tem gente que usa isso contra a gente. Tem gente que transforma a nossa confiança na arma perfeita. Por isso é importante falar, é importante alertar, é importante gritar bem alto que amor verdadeiro não vem disfarçado de veneno. Que cuidado real não te deixa doente. Que atenção genuína não tem segunda intenção. Eu não sou mais a mesma Eunice. Aquela mulher morreu naquele consultório médico quando o doutor disse que eu estava sendo envenenada. Mas nasceu outra. Uma Eunice mais forte, mais consciente, mais dona de si mesma. Uma Eunice que sabe que sobreviver não é pouco. Uma Eunice que decidiu que os anos que lhe restam não vão ser desperdiçados com arrependimento ou ódio. Vão ser vividos intensamente, autenticamente, sem medo de ser quem ela realmente é. E se você está me ouvindo agora, se algo nessa história tocou algo dentro de você, presta atenção nos sinais, presta atenção no seu corpo, na sua intuição, naquela vozinha lá no fundo que diz que algo não está certo. Não ignora, não arruma desculpa. Não deixa pra depois, porque depois pode ser tarde demais. E você merece viver. Você merece estar bem. Você merece confiar em alguém que seja digno da sua confiança. Nunca se esqueça disso. Depois de ouvir tudo isso, que lição você tira pra sua própria vida? Qual o sinal que você tem ignorado? Deixa aqui embaixo. Agora me diz uma coisa. Quantas vezes você já engoliu algo que alguém te ofereceu sem questionar? Não estou falando só de remédio, não. Estou falando de palavra, de promessa, de desculpa esfarrapada. Quantas vezes você deixou passar alguma coisa estranha porque não queria acreditar que alguém que você ama seria capaz de te machucar? A gente vive aceitando veneno emocional, veneno psicológico, veneno disfarçado de amor. E só percebe quando já está quase morrendo por dentro. Você acha que conhece as pessoas ao seu redor? Você acha que sabe do que elas são capazes? Eu também achava. 47 anos de casamento e eu não conhecia o homem que dormia do meu lado. Então não venha me dizer que você tem certeza de nada, porque certeza é luxo de quem nunca foi traído do jeito mais cruel que existe. Certeza é ingenuidade. E ingenuidade mata. Eu tive sorte. Minha filha foi teimosa. O médico foi atento. Meu corpo foi resistente. Mas e se você não tiver essa sorte? E se os sinais passarem despercebidos? E se quando você perceber já for tarde demais? Não dá pra viver em paranoia, mas também não dá pra viver de olhos fechados. Tem um meio termo aí, um equilíbrio entre confiar e se proteger. E você precisa encontrar esse equilíbrio antes que seja tarde. Se você chegou até aqui, se ouviu toda a minha história, é porque algo dentro de você reconheceu alguma coisa. Talvez não seja veneno físico. Talvez seja outro tipo de veneno. Mas você sabe que tem algo errado. Você sente. Então para de ignorar. Para de arranjar desculpa.
Para de ter medo de enxergar a verdade, porque a verdade dói, mas mentira mata. E você tem que escolher entre a dor temporária de encarar a realidade ou a morte lenta de viver na ilusão. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar contando histórias que você precisa ouvir. Histórias que ninguém quer falar, mas todo mundo precisa conhecer. Histórias que podem salvar sua vida ou a vida de alguém que você ama. Não é sobre entretenimento, é sobre sobrevivência. É sobre acordar antes que seja tarde demais. Você vai continuar aprendendo comigo ou vai fingir que isso aqui não tem nada a ver com você? Deixa eu resumir tudo para você não esquecer. Eu sou Eunice e durante meses eu tomei o que meu marido dizia ser vitamina. Na verdade, eram cápsulas de veneno que iam me matando aos poucos. Tonturas, náuseas, queda de cabelo, dores, confusão mental, tudo planejado para parecer velhice natural. Até que minha filha me levou no médico e ele descobriu a verdade. Meu marido estava me envenenando porque tinha uma amante e queria se livrar de mim para viver com ela. Ele foi preso, condenado a 23 anos e eu sobrevivi para contar essa história. Os sinais estavam todos lá. O seguro de vida aumentado, as saídas frequentes, a insistência exagerada com as vitaminas. Mas eu não quis ver porque não queria acreditar. E esse é o maior perigo. A gente ignora o que não quer encarar, até o dia em que não dá mais para ignorar. Por isso eu conto minha história, para você não cometer o mesmo erro, para você prestar atenção nos sinais, para você confiar, mas também se proteger. Agora vou deixar aqui no final outro vídeo que você precisa assistir. É sobre outra história real que vai abrir seus olhos ainda mais. E não esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like aqui embaixo e de compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias assim salvam vidas. E talvez sua vida, ou a vida de alguém que você ama, precise ser salva agora. Obrigada por ter ficado aqui comigo até o final. Obrigada por ter me escutado. Obrigada por não ter desviado o olhar da minha dor. Isso significa mais do que você imagina. Fica bem, se cuida. E presta atenção nos sinais, sempre. Um beijão da vovó Eunice e até a próxima história impactante. Tchau, tchau!